1, 2, 3, 4. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal eu te ajudo a tocar contrabaixo acústico melhor. Esse vídeo aqui é mais um da série de vídeos de técnicas que a gente pode usar tanto no baixo acústico quanto no baixo elétrico. Se você perdeu alguns dos vídeos anteriores, você pode clicar no card e assistir a playlist que eu fiz com esses vídeos. Hoje a gente vai ver uma técnica muito especial que é usada muito no baixo acústico e muito no baixo elétrico, que é o pizzicato. Pizzicato é uma palavra que vem do italiano e que significa beliscar. Então nós vamos beliscar as cordas usando as pontas dos dedos da mão direita. Eu já fiz um vídeo bem mais específico sobre o pizzicato no baixo acústico. Então se você quiser ver esse vídeo é só clicar no card e assistir ele. Mas espera que tem bastante coisa legal nesse vídeo aqui. Hoje eu vou fazer uma comparação de sonoridades e de técnicas entre o baixo elétrico e o baixo acústico. Então já clique em curtir, já compartilha esse vídeo com alguém, porque aí você me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer. Nós vamos fazer uma comparação das diferenças de técnica entre o pizzicato do baixo elétrico e o pizzicato do baixo acústico. Para começar, a primeira diferença é onde a gente apoia o polegar. No baixo elétrico, você pode apoiar ou em cima do captador, pode ser tanto o captador da frente quanto de trás, pode ser um captador do meio, se você só tiver um captador, e você também pode apoiar em cima das cordas. Então dá para tocar a corda Lá, por exemplo, apoiando o polegar aqui, ou eu posso apoiar na corda Mi e tocar a corda Lá também. No baixo acústico tem duas formas diferentes de fazer. A gente pode encostar o polegar na lateral do espelho para tocar. Mas se você estiver tocando com um arco na mão, no meio da orquestra, aí você vai segurar o arco com uma mão e tocar pinçando as cordas para fora. Outra diferença que existe é qual parte do dedo, qual é a parte do nosso dedo que vai tocar, que vai pinçar, que vai beliscar, fazer o pizzicato lá das cordas. No baixo elétrico está na ponta dos dedos, é a ponta dos dedos que vai puxar a corda, como você pode ver. Já aqui no baixo acústico, nós vamos usar a lateral do dedo, quase sempre a lateral do dedo, para tocar a corda, desse jeito. O dedo fica apontado para baixo e não assim de lado. Uma semelhança entre o baixo acústico e o baixo elétrico é que quando você toca a corda Sol, a corda Ré ou a corda Lá, quem para o movimento do teu dedo é a corda que vinha antes. Então se você toca a corda Sol, quem para é a tua corda Ré. Quando você toca a corda Ré, quem para o movimento do dedo é a corda Lá. Quando você toca a corda Lá, quem para é a corda Mi. Quando você toca a corda Mi, no baixo elétrico, quem para o movimento é o polegar. Então você vai tocar a corda e no final vai esbarrar o dedo no polegar. Aqui também, quem vai parar o nosso dedo, o movimento, quando não estamos tocando com arco, são as cordas mais graves. Então quando eu toco a corda Sol, a corda Ré para o meu dedo. Quando eu toco a corda Ré, corda Lá para o meu dedo. Quando eu toco a corda Lá, corda Mi para o meu dedo. E quando eu toco a corda Mi, ninguém para. Eu tiro um pouco da corda. Tanto no baixo acústico quanto no baixo elétrico, você pode sim tocar usando só um dedo indicador para pinçar as cordas. Eu vou tocar para vocês a escala de Lá maior usando só o dedo indicador. E aqui a escala de Lá com um dedo só soa assim. Se você quer saber mais sobre essa escala que eu acabei de tocar, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a escala de Ré, de Lá e de Mi maior. É só clicar no card e ir lá aprender essa escala. Mas em ambos os instrumentos é recomendável alternar os dedos. Isso porque você vai conseguir mais velocidade, é muito mais rápido tocar com dois dedos do que com um dedo só. Outra coisa é que você consegue padronizar ou deixar mais igual o calo de cada dedo. Se você tocar sempre com o dedo indicador, ele vai criar um grande calo. Quando você tocar com o dedo médio, ele não vai ter calo nenhum, então vai ser muito fácil de ouvir, vai ter uma diferença muito grande no som dos dois dedos. Se você sempre alterna dedos, você vai ter uns calos parecidos e aí eles vão soar parecidos. Eu vou tocar para vocês agora a escala de Lá maior novamente com os dois dedos, o indicador e médio.
escala de Lá maior com 2 dedos no baixo acústico soa assim. E aqui no baixo acústico tem uma outra coisa. Quando a coisa fica muito rápida mesmo, o John Patitucci, por exemplo, é um baixista de jazz que faz solos bem rápidos. Quando você tem que tocar coisas muito rápidas, principalmente na música popular e no jazz, você acaba virando a mão mesmo e tocando como se fosse o baixo elétrico. Então você consegue alternar os dedos e tocar mais rápido do que se você fosse com o dedo apontando para baixo, mas isso muda bastante a sonoridade que você consegue. É uma sonoridade que tem um pouco menos de projeção, ela é um pouco menos anasalada, assim com o dedo para baixo. Mas ainda assim você consegue tocar rápido. Algumas pessoas no baixo elétrico usam também o dedo anelar para tocar. Um ritmo que é conhecido como galope, que é quando a gente toca os 3 dedos num impulso só. O som é mais ou menos esse aqui. No baixo acústico você não vai ter esse emprego do dedo anelar, é muito raro de usar o dedo anelar para fazer pizzicato. Existe, porém, uma exceção dessa forma de tocar sempre alternando dedos, que a gente chama de rake, que é quando você usa um dedo para tocar uma corda aguda e em seguida já tocar uma corda que está mais grave, a próxima corda grave, usando o mesmo dedo na sequência. Podem ser 2 notas, você pode tocar 2 cordas assim, ou 3. Se você quiser, eu vou tocar agora exemplo de rake, que usa 2 notas, 2 cordas, e em seguida 3 notas. No baixo acústico, o rake também é um artifício que a gente pode usar para tocar mais rápido, para tocar essas cordas passando de uma corda aguda para uma corda grave subsequente. O mesmo exemplo que eu toquei no baixo elétrico, vou tocar agora aqui no baixo acústico e você vai ver que é muito parecido. Existe também uma semelhança entre o baixo acústico e o baixo elétrico, que é a gente pode mudar a qualidade, a cor, o timbre do nosso pizzicato, simplesmente mudando a posição ou o lugar onde a nossa mão está na corda, onde a gente vai fazer esse pizzicato. Se você tocar com a mão bem para trás, bem perto da ponte do baixo elétrico, o som vai ficar mais anasalado, vai ficar... Se você tocar mais no meio, sai já um som um pouco menos anasalado. Se você tocar mais perto do espelho do instrumento, sai ainda menos anasalado, mais abafado agora. E é claro que o baixo elétrico tem um sistema que privilegia essa escolha de timbres. Aqui eu tenho 2 captadores, eu tenho um sistema que eu consigo escolher o quanto de captação eu quero em cada um desses captadores, e eu consigo deixar o som mais anasalado ou menos anasalado simplesmente mexendo nessa configuração. Vou tocar agora só com o captador da ponte, bem anasalado, com a mão bem para trás. E agora o contrário, eu vou ligar o captador da frente e vou desligar o de trás e vou tocar mais perto do braço. E aí existe uma gama de misturas diferentes que dá para fazer de timbres com o baixo elétrico nesse sentido. Existem também baixos que têm um sistema de captação que é diferente desse aqui, e aí você consegue ainda mais diferenças de timbre, mais diferenças de equalização com os baixos que a gente chama de ativos. Aqui também tem essa diferença de quando você vai mais perto do cavalete, você tem um timbre mais anasalado, mais perto do espelho, mais em direção ao espelho, você tem um timbre mais fechado, mais opaco. Mas no baixo acústico, geralmente a gente separa essa parte aqui do final do espelho até o cavalete como uma área do arco, onde o arco vai tocar. Com o pizzicato, ele fica mais ou menos nessa região aqui do final do espelho, mas não para fora do espelho. Eu vou mostrar para vocês como funciona igual. Quanto mais para o meio da corda, mais frouxa, mais mole a corda fica, então o som vai ficando também menos pontiagudo, assim, pouco definido. Eu poderia ainda tocar fora lá, tocar lá perto do cavalete, mas não é muito comum.
uma diferença bem grande nesses timbres aqui, mas eu não tenho a mesma diferença que as possibilidades que eu tenho no baixo elétrico com captação, porque mesmo o meu baixo que tem uma captação aqui, você consegue ver, ele só tem um lugar que está captando o som, então o som que eu vou mandar é só aquele do piezo. Não tenho outras formas a não ser que eu use um equalizador, alguma coisa para mudar o timbre do baixo. Sobre a notação, como é que a gente vai fazer para escrever, para descrever, para avisar para quem está lendo a partitura que tem que ser tocado com pizzicato? No baixo elétrico, geralmente não se escreve nada, porque você geralmente vai tocar pizzicato. A não ser que você tenha que tocar com a palheta, eu acho que aí você deve escrever, que deve ser tocado com palheta, senão vai ser quase sempre pizzicato. Quando for outros estilos, outras técnicas como slap, por exemplo, ou tapping, aí sim você escreve alguma coisa nessas técnicas para dizer que você tem que fazer o que trocar de técnica. Geralmente o pizzicato é a base do baixo elétrico, você não precisa escrever nada. No baixo acústico, a gente tem a alternância entre pizzicato e arco, principalmente na orquestra. Então, tem quase que uma regra, assim, que é quando você vai escrever partituras, ou você vai tocar uma partitura que foi escrita para ser tocada por uma big band ou por um trio de jazz, você geralmente vai tocar, mesmo que não tenha nada escrito, você vai tocar com pizzicato. E se você recebe uma partitura que não tem nada escrito, para tocar na orquestra, você geralmente vai tocar isso com arco. No caso de você estar tocando numa big band e tem que tocar com arco, o arranjador ou a arranjadora vai escrever arco em cima. Quando tiver que voltar para pizzicato, vai escrever P-I-Z-Z. Na orquestra, a mesma coisa. Você pode começar com arco, de repente tem que tocar 2 ou 3 compassos como pizzicato e depois voltar para o arco. Então você escreve P-I-Z-Z ou arco para voltar para o arco. Eu acho que o ideal para todo mundo que faz arranjos seria escrever sempre no início se é pizzicato ou se é arco. Mesmo se for orquestra, mesmo se for música popular, aí você acaba com qualquer dúvida se aquela música tem que ser tocada com arco ou com pizzicato. Eu já escrevi umas ideias, assim, umas dicas para arranjadores e compositores e tem um vídeo sobre isso, é só você clicar no card e assistir se você for compositor ou arranjador. Mas uma coisa muito importante é que você deve escrever pizzicato ou arco sempre em cima da pauta, nunca embaixo da pauta. Esse é um padrão que deve ser internacional, todo mundo deve fazer igual. Pizzicato e arco são escritos em cima das notas, em cima da pauta. Tem uma outra coisa de notação que não é muito comum, mas que é possível de se fazer, que é indicar qual dedo deve tocar qual corda. Ou se você deve começar com o dedo indicador, ou tocar indicador médio, ou sei lá, indicador, indicador médio, quando você tem que repetir dedo, você pode escrever também em cima das notas os dedos que você vai usar. E o padrão utilizado é o mesmo padrão utilizado pelo violão clássico. I para dedo indicador, M para médio e A para anelar e P para polegar, caso você for tocar alguma coisa usando o polegar. E o I, M e A sempre minúsculos. Você pode usar esse padrão, ele serve tanto para a guitarra clássica, para o violão clássico, como eu falei, quanto para o baixo elétrico. Não é muito comum no baixo acústico, geralmente não se escreve isso, mas é uma possibilidade. Gostou desse vídeo aqui? Então eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim, quando eu postar vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. Para saber mais técnicas diferentes que são comuns ao baixo acústico e ao baixo elétrico, tem uma playlist, é só clicar e ver os outros vídeos. E se você quer saber mais sobre jazz e música popular, também tem uma playlist aqui no canal, também é só clicar e aprender mais. Se você quer aprender contrabaixo acústico sem sair de casa de forma sólida e estruturada, eu tenho um curso online que pode te guiar nessa jornada. Você vai aprender desde a postura correta, passando por exercícios de pizzicato e arco, até escalas, arpejos e repertório distribuídos em 88 aulas. Os conteúdos das aulas foram organizados de forma progressiva. Assim você pode, no seu próprio tempo, desenvolver uma base sólida sem medo de gerar vícios. Quer saber mais? Clica no link que está na descrição desse vídeo.